pessoal, eu sou o Diogo Fontana, escritor, fundador da Editora Danúbio. Estamos começando mais um episódio do podcast O Futuro da Literatura Brasileira, o programa em que eu e o Douglas Lobo conversamos sobre as atualidades do mercado editorial e da literatura brasileira e outras cositas más. Boa noite, Douglas, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, então. Antes de começar a nossa conversa, vou falar do Prêmio Danúbio de Literatura, que vai rolar. Primeiro prêmio da editora, vai premiar aí o pessoal do gênero conto ou romance. Vai sair no começo do ano, não vou dar mais informações, cresce suspense, mas já aviso que se você escreve, se você é contista, se você é romancista, sonha em publicar pela Editora Danúbio, já vai preparando o teu texto, já vai adiantando a escrita, aproveita as férias aí para escrever, para concorrer no primeiro prêmio Danúbio de Literatura no que vem. Hoje é o último programa do ano, né? Fazer uma coisinha um pouquinho diferente. A gente vai ler as notícias um pouco, né, Douglas? Mas também quero fazer um balanço de 2024, projeção para 2025, falar um pouquinho do que a editora fez, do que ela vai fazer. E esse balanço é autocentrado, né? Não é um balanço do mercado, é um balanço do que eu faço, porque eu acho que o que tem de mais importante por aí, no fundo, né? Antes disso, eu queria fazer uma brincadeirinha, né? Todo mundo está falando bastante aí final de ano, você vê muito aí nas redes sociais os 10 livros que eu mais gostei nesse ano. Vamos fazer isso aí também, Douglas? Falar dos 10 livros que você mais gostou, os 10 livros que eu mais gostei? Vamos, topo. Você começa ou eu começo? Hoje faz para o ímpar. Você tem a listinha, você falou que você marca tudo no Goodreads, né? Eu não marco em lugar nenhum, eu tive que puxar pela memória, anotei algumas coisas aqui. Eu marco no Goodreads, eu dei uma olhada, nesse final de ano eu dei uma olhada, né? E tem alguns livros que eu posso destacar. Agora, eu confesso que não foi um bom ano, não. Eu acho que eu li mais livros de que eu não gostei do que de que eu gostei. Mas, então, eu começaria com um clássico, que é Casa de Boneca, do Ibsen. É uma peça de teatro, né? Lembrando que o teatro é um gênero literário, ele integra a literatura, né? Embora exista essa visão de que não, mas a peça você tem que ver, né? Sim, mas o fato é que é um gênero literário, né? Coitados dos que só poderiam apreciar Shakespeare se fosse encenado, né? E, por exemplo, no Brasil ele praticamente não é encenado. Então, Casa de Boneca é uma peça clássica do Ibsen, eu já tinha ouvido falar muito dessa peça, tanto da peça quanto do dramaturgo, mas eu confesso que não estava na minha lista de prioridades até esse ano. Mas eu li, gostei muito, eu acho que essa visão que as pessoas têm de que é uma peça feminista, ela é real, mas é uma leitura redutora, na verdade. Embora, de fato, o Ibsen fosse realmente um grande defensor dos direitos das mulheres, mas ele eu não vi exatamente um tom feminista moderno nele, não. Na verdade, para mim, a melhor definição é que a Stella Adler, a professora de teatro, fazia. Ela tem uma série de ensaios sobre grandes dramaturgos, inclusive sobre o Ibsen, e ela diz que, na verdade, a função da mulher nas peças do Ibsen é mostrar para o homem que o mundo é mais do que a carreira e do que o dinheiro, na verdade. Porque, como a mulher estava no ambiente doméstico, ela conseguia não ser cega pela busca de status, pela busca de dinheiro, né? Que cegava o homem, porque o homem estava o tempo todo trabalhando, né? Então, quer dizer, existe uma espécie de, na verdade, o Ibsen é curioso, ele é um feminista, mas ele meio que defende aquela visão da mulher, não como uma mulher de carreira, mas exatamente como a mulher que não se deixa iludir pela carreira, que ilude o homem, né? Então, o homem está lá trabalhando atrás chegando em casa esgotado, sem conseguir dar atenção para a família, sem conseguir se conectar com as pessoas, e a função da mulher nas peças do Ibsen é meio que lembrar ele que, a vida é mais do que isso, e o que você tem é uma vida amputada, né? Porque nas peças do Ibsen você vê que a classe média é meio amputada, a pessoa não tem uma vida plena como o aristocrata tem, né?
E é isso, inclusive, acho que fiquei muito interessado. Eu encomendei um, um volume com os maiores dramas do Ibsen. Cada drama tem uma apresentação de 30, 40 páginas de grandes intelectuais. Um deles é o Otto Maria Carpo. E eu pretendo me aprofundar nesse autor cada vez mais. Eu nunca li nada dele. Eu conheço, eu lembro no Dalrymple, no Theodore Dalrymple, num dos livros dele, tem um ensaio bem crítico justamente a essa peça pela concepção de família que ela apresenta. Uma família como algo infernal que tem que ser rompido, a família monogâmica, arrumadinha, mas eu não li o livro. O Dalrymple é bem crítico mesmo. E você falou que não viu um feminismo moderno no Ibsen, o próprio Dalrymple fala que o Ibsen não era feminista, que ele foi trazido para o feminismo depois, no século XX, né? Que ele não defendia o feminismo em si, né? Mas eu não posso dizer porque eu realmente não li. Eu sei que é um grande dramaturgo, é um grande nome, o clássico, né? E não li, ainda não li. O que a peça deixa claro é que é quando a aristocracia virou classe média, isso cobrou um preço muito grande. E você tem que lutar pela vida e, ao mesmo tempo, tentar estabelecer conexões com as pessoas, tentar ter seu tempo livre, tentar ter cultura, etc, etc. E, ao menos nessa peça e outras peças que eu estou lendo dele, fica meio claro que é difícil para alguém de classe média manter esse equilíbrio, diferente do aristocrata, vamos dizer assim, cujas necessidades materiais cujas preocupações materiais eram poucas, né? Então era muito fácil para um aristocrata ser um ilustrado, era muito fácil para um aristocrata saber lutar a espada, saber andar de cavalo, saber recitar poesia para as mulheres, era muito fácil para o aristocrata fazer isso, porque ele não tinha o peso da sobrevivência, né? Quando a classe média surgiu, a classe média tem pretensão de ser um aristocrata, vamos dizer assim, né? Mas ela tem o Não tem peso. mais, acho que hoje em dia não tem mais. Acho que a burguesia nem sabe mais o que é isso, né? Pelo menos no Brasil. Eu vejo... Mas ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo continua tendo pânico de descer para a classe Ah, baixa. isso sim. Instintivo, talvez, mas eu digo, Não, mas de eu fato, conheci um sujeito que deve ter meia idade, mais ou menos, ele é herdeiro da soja lá no Mato Grosso, aí bilionário e tal. O sonho dele era abrir uma casa de pagode, ele abriu. Ou de sertanejo, acho que era de sertanejo, né, do Mato Grosso. Então não é uma burguesia que quer ser aristocrata, é uma burguesia que quer ter uma casa de show sertanejo. não, uma coisa a gente sabe com certeza, a classe média abdicou daquela elegância de que não podia falar de dinheiro, de que não sei o quê. Hoje em dia o povo bota o extrato bancário no YouTube para dizer que ganha dinheiro, uma coisa assim que há 20 anos atrás era considerado altamente grosseiro a pessoa fazer isso, né? Mas hoje o povo lá, ganhei, minha renda é essa. O cara mostra lá o extrato bancário para todos os sequestradores potenciais, né, virem, né? Quer dizer, Você falou então de um livro que você gostou em 2024, eu vou falar de um que eu terminei há poucas semanas, é o Juliano, do Gore Vidal. Cara, o livro é muito bom, o Gore Vidal é foda, um romancista muito foda, um romance histórico muito bem reconstruído, né? E o livro é anticristão do começo ao fim. O Gore Vidal é um cara que me parece um pouco anticristão, mas o livro é muito bom. E o que eu li, eu lembro que eu estava lendo e eu pensei, cara, Dan Brown é fichinha, isso aqui que é devastador. Eu acho que Código da Vinci era uma obra que atacava os alicerces da igreja, não? O trabalho como do Gore Vidal é muito mais bem feito. É um grande romancista, é fascinante ver a forma com que ele romanceia a vida do Juliano Aposta, né? Eu já tinha lido Criação dele, também é muito bom. E outro livro que eu estou lendo, não sei se você já leu algo do Gore Vidal, mas ele é escritor. só os ensaios que eu li dele, nunca li ficção dele, não. E eu estou lendo Michel da Montanha, né? Michel de Montaigne, mas isso aí eu estou lendo a conta-gotas. Eu passei vários meses do ano lendo aí, de pouquinho, os ensaios são curtos, e chega uma hora que enche o saco também, que é o estilo um pouco maçante se você ficar lendo seguidamente. São 1.100 páginas na Não, edição da editora 30. Wilson Martins dizia que uma
a crônica, né? Porque o tipo de ensaio que o Montaigne, não sei como é que se pronuncia, Era Montaigne isso se que eu ia falar. escreve, Miguel da Montanha, né? Michel de Montaigne. É. Montaigne, o tipo de ensaio que ele escreve meio que virou a crônica no Brasil, vamos dizer assim. E o Wilson Martins dizia, uma crônica é boa, agora, uma das piores coisas é um livro de crônicas, porque existe uma certa monotonia de tom. Sim, exatamente. É isso mesmo. Uhum. Então é um clássico que eu não terminei de É ler por ainda. isso Acho que eu li umas que os cronistas 450 páginas, são 1.100, ainda Os tô... cronistas com visão, quando eles reúnem as crônicas em livro, eles alternam, por exemplo, botam uma crônica triste com uma crônica mais lírica, botam uma historinha humorística, eles tentam dar um pouco mais de Vão dinamismo trocando a no livro. marcha, né? É. O que mais você leu aí que vale a pena para o pessoal saber? Estou pensando aqui, tem um livro que eu acho que valeu a pena, eu nunca tinha lido a ficção adulta do Monteiro Lobato. Ah, isso é muito bom. Todo Aí mundo eu se li prende. É. Europeis, que é a reunião de Os contos. contos dele são espetaculares, cara, espetaculares. Eu acho muito melhor a ficção dele do que a parte infantil, que é o que eternizou ele. Eu achei assim muito legal, achei muito criativo. Você nunca sabe como é que o conto vai terminar, o que eu achei bem interessante, né? Tem um conto dele, inclusive, que é num farol, que, que me lembra um filme de terror recente, que se chamou O Farol, né? Mas é curioso, mas lembra. Eu achei os personagens muito interessantes. Eu achei o estilo muito bom. A única coisa que me travou no estilo dele é porque ele usa uns regionalismos de São Paulo, uns termos de São Paulo que a gente aqui no Nordeste não conhece. E aí, às vezes, eu tinha que pegar o dicionário, né, para ver. Mas, 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 tirando isso, eu gostei muito. Eu acho que ele é lido também de maneira errada, ou foi lido de maneira errada no passado, porque as pessoas diziam que ele meio que exaltava o Jeca Tatu, Não, exaltava o pelo caipira. contrário, ele era um cara que queria progresso material e desenvolvimento econômico, ele achava aquilo ali tudo um horror, né? E às vezes, como narrador, ele interfere na história e mostra isso, né? Ele mostra que o cara, na hora de construir a casa, faz só o básico, para não chover em cima dele, e pronto. Quer dizer, mostra uma vida sem ambição, né? A As pessoas da roça estagnação, a sem vida no ambição. pântano é uma coisa terrível, a vida do É, Zeca tá um horror, e ele retrata muito bem. Aliás, ele começou a carreira dele, era um cara herdeiro do café ali, bem sucedido, não precisava trabalhar muito, semi-aristocrata, né? Depois que era um semi-aristocrata. A elite brasileira do século XIX tinha isso, né? Essas condições, ia estudar, ia passear na França, estudar na França, estudar em Portugal e tal. E o Monteiro Lobato era um cara de família rica. E ele escreveu, acho que foi a crônica do Jeca Tatu, ele escreveu, que é uma crônica bem longa, ele era um desconhecido, ele mandou para o estado de São Paulo, para aquilo que você mandava para a seção do leitor, cartas do leitor. E o editor gostou muito daquilo e publicou em destaque e ele ficou famoso. A partir dali. A partir de mandar uma coisa pro jornal. E essa generosidade que ele recebeu do editor do jornal, ele teve como editor também. Ele foi o cara que publicou, por exemplo, Lima Barreto, que era um Zé Ninguém. Eu li uma sim, biografia. dizem que a editora dele distribuía para o país inteiro, era uma editora meio Faliu, revolucionária do ponto de vista ele empresarial. faliu praticamente por causa disso. Ele faliu. Ele jogou o dinheiro dele fora. Foi o primeiro a trabalhar bem a questão gráfica, né? Contratava Ele ilustradores. queria realmente fazer era Eu me lembro, tem até uns anúncios do Saci, tipo, anunciando produtos comerciais, era tipo uma sacada que ele fazia, entendeu? Botar os Era uma figura personagens do livro. muito interessante, e terminou a vida comunista, né? Acho que a Dido, uma coisa ligada ao Instituto da União Soviética, lá, era um cara que você vê que no começo era um entusiasta dos Yankees, né, dos Estados Unidos e Era. tal, foi descambar para os soviéticos, aí, infelizmente. E a biografia Aí é a gente se, interessante, a aliás, gente se pergunta por que é que o Brasil destrói as melhores pessoas, ele foi Diogo?
preso, né, no Estado Novo, né, porque ele criticou o Getúlio, escreveu lá uma carta para o Getúlio e puseram ele na cadeia. Parece uma época que a gente está vivendo, né? Acho que não dá para escrever carta ou mandar e-mail para determinadas pessoas do país, lá em Brasília. E o Monteiro Lobato, que falar em primeira mão, já um plano, tem a biografia dele em 2 volumes, escrita pelo Edgar Cavalheiro, que é um crítico literário muito bom e especialista na E obra. acho que era amigo Muito do Monteiro amigo. Lobato. Escreveu a biografia do Monteiro Lobato em 2 volumes e o Edgar Cavalheiro morreu jovem, se não me engano, em 1956. Então, os livros dele entram, que são poucos, entram em domínio público, inclusive essa biografia do Monteiro Lobato, que eu pretendo lançar pela editora Danúbio tão logo seja domínio público. Isso aí já está guardadinho ali, o projeto, só estou esperando dar o tempo dos direitos, né? Até porque nem saberia procurar a família dele, você não encontra foto, nada, o Edgar Cavalheiro é bem complicado. Então você gostou da ficção dele, né? Para a gente não alongar muito, eu vou comentar do outro livro que eu estou lendo bem devagar também, não pelo estilo, mas pelo assunto, que é um livro bem esquisito, é um livro que eu ganhei há mais de 20 anos da minha madrinha. É uma autobiografia do Lee Kuan Yew. Você sabe quem é? O Lee Kuan Yew foi o primeiro-ministro de Singapura, desde a independência de Singapura de 1965 até 1990. E continuou como eminência parda ali até 2000 e pouquinho. E um sujeito de educação britânica que fez Singapura, sob um regime com fachada democrática, mas no fundo autoritário, mas fez Singapura se tornar um país do primeiro mundo. Singapura, que era um país paupérrimo do Sudeste Asiático, se tornou um país em relativamente pouco tempo, né? Sim, em uma geração. Sim. Então é muito interessante, é um livro também de mais de 1000 páginas, ele é um homem muito, muito, muito inteligente, com uma sabedoria, uma astúcia política impressionante, transitou assim com vários, como ele foi primeiro-ministro durante muito tempo, né? Conheceu vários presidentes americanos, conheceu primeiros ministros britânicos, é muito interessante os relatos dele, muito interessante, porque não fala menos de Singapura e mais do mundo. Então você tem ali pelo menos uns 30 anos de política do século XX registrados sob a ótica de um homem muito inteligente e sábio, ao modo dele, sábio. Que pena que nossos políticos não escrevam livros, né, também, Diogo, para a gente compartilhar a sabedoria deles. Pois é, dá uma inveja. Eu estava lendo, sempre eu estava lendo lá uma das épocas, um dos dias que eu estava lendo essas memórias do Lee Kuan Yew, eu pensava que inveja de pessoas assim tão lúcidas. Não se trata de concordar com as posturas políticas dele, tudo que ele fez, não, mas de ver que ali tem um ser humano inteligente, culto, de verdade, falando com a própria voz. A gente tem muito pouco disso, né? Mais alguma coisa aí? Vou citar já 2 livros rapidinhos, então, depois você fala. Eu li esse ano Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, romancista italiano. Fiquei surpreso, achei fantástico, gostei muito, um romance curtinho, desses que você lê em poucos dias, muito bem construído. E li Contos Romanos do Alberto Moravia. Isso é de rachar de rir. Isso aí todo mundo tem que ler. É uma seleção de contos que se passam na Itália do pós-guerra, e eu consigo imaginar aquele cenário dos filmes do Roberto Rossellini nos contos do Alberto Moravia. Aí você junta as duas coisas em tua imaginação, você está vivendo e respirando aquela Itália entre 45 e 60 ali. E ele foca muito naqueles golpistazinhos, pilantras, pessoas meio à margem da sociedade, ali, sociedade romana, e tem histórias engraçadíssimas, e muitas narradas em primeira pessoa, com uma voz, mesmo em tradução, eu li numa edição antiga brasileira, uma tradução que me parece muito boa, e que tem uma voz que você percebe que é a voz popular do romano ali. Gostei muito. Os Contos Romanos do Alberto Moravia. Alberto Moravia, eu já tinha lido 2 romances dele, tinha lido um em italiano, inclusive, e li agora em tradução, vale a pena ler. Livraço. Tá. Anotei aqui esse último aqui. Então, continuando, vamos agora para a cultura pop. Um livro que me surpreendeu foi o livro de memórias do Bruce Springsteen. Se chama Born to Run, que é o nome da música mais famosa dele, né? Nascido para Correr. E eu fiquei muito surpreso, eu confesso, porque uma coisa interessante sobre esses artistas é o que eu gosto principalmente, quando eu leio sobre artistas
a vida de artistas famosos, eu gosto do período antes deles serem famosos. Depois que eles ficam famosos, eu acho que eu não consigo me levar muito a sério nas angústias dos personagens, não, entendeu? O cara morando numa mansão, na piscina, e aí ele é angustiado, porque o disco dele era para ter vendido 20 milhões de cópias, vendeu 15. Então, quer dizer, eu não consigo. Mas antes do cara ser famoso, quando ele é uma pessoa normal, eu acho muito interessante. Eu acho que todo artista sempre tem lições para tirar. Então, no caso do Bruce Springsteen, o que eu fiquei surpreso é que antes dele ser famoso, ele já trabalhava como músico profissional há uns 10 anos antes dele ficar famoso. E músico profissional mesmo, ele nunca trabalhou na vida, no emprego normal. Ele já saiu do colégio como músico, querendo ser músico, e tocava em vários locais na cidadezinha dele, de Nova Jersey. Começou fazendo covers, mas depois começou a fazer as próprias músicas. E mesmo sem gravar, essas músicas começaram a ter um público. As pessoas começavam a decorar a letra e ele ficava se apresentando num circuito de shows regional bem pequeno. Ele virou tipo uma celebridade local, né? E aí passou anos nisso e depois de várias tentativas frustradas, conseguiu chegar numa grande gravadora. Os dois primeiros discos dele tiveram um certo impacto, mas teve uma série de problemas com a gravadora. Foi a partir do terceiro disco que ele passou a ter vamos dizer, uma carreira mainstream, vamos dizer assim. E aí eu acho muito interessante isso, eu acho muito interessante como, por exemplo, ele logo viu que ele tinha que, e eu acho que isso é uma lição que todo artista tem que ter. Ele percebeu, arte é uma coisa muito difícil de fazer para você ganhar a vida. Então você tem que usar suas melhores armas. E ele logo percebeu, como cantor, eu nunca vou ser um grande cantor. Como guitarrista, eu nunca vou ser o Jimi Hendrix. Aí ele decidiu, mas eu acho que eu consigo ser um grande compositor, um grande escritor de músicas. E aí ele disse que focou muito nisso, e ele disse que essa foi a salvação dele, né? Porque ele passou a ter um diferencial, porque de fato quem conhece a carreira do Bruce Springsteen sabe que nos primeiros discos dele, o maior impacto foram as letras, não foram os outros aspectos, foram principalmente as letras. Muita gente chegou a ele muita gente chegou a chamar ele de o novo Bob Dylan, que talvez seja um pouco exagerado, mas enfim. E aí e fica claro também que, embora ele buscasse as grandes gravadoras, se ele não tivesse encontrado nenhuma grande gravadora, ele estaria vivendo como músico até hoje, mesmo sem ser famoso, né? Só por causa do amor à arte, etc. Então eu achei muito inspiradora, né? Mesmo para quem não quer ser músico, eu achei um livro de memórias muito inspirador. Essas coisas são interessantes mesmo, são interessantes de ver esses caminhos, né? Porque eu acho que aqui no Brasil as pessoas ainda têm muita visão de que um cara desses, ele estava sem fazer nada, e aí apareceu de guarda-chuva a gravadora, e aí o cara estourou, na verdade. As pessoas não têm a menor noção É como você disse, antigamente o cara surgia no underground, começava a conquistar um público, a gravadora via ali um potencial, a gravadora pensava assim, opa, esse cara tem um público. Então ele tem algum apelo, vamos potencializar o apelo dele com nossos recursos. Às vezes gravava um disco por uma gravadora muito pequenininha e aquilo era um sucesso de crítica e de público especializado, e depois vinha a gravadora grande em nhaque, né? Exato. Enquanto hoje, de acordo com suas próprias informações, a gravadora faz o cara já no início. Sim, pré-fabricado. Qualquer um pega pré-fabricado aqui, obediente, empacota ali, você vai cantar isso aqui, você vai vestir essa roupa, e vai lá e dança, palhaço. É isso aí. É empacotadinho. E ainda na área do entretenimento, mas dessa vez em Hollywood, um livro que me surpreendeu, é um livro de memórias, foi lançado esse ano, chamado Too Real, Real Demais, né, traduzindo literalmente, de um cara chamado Dale Watley. Eu não sei se o sobrenome está correto, o primeiro nome com certeza, Dale Watley. Eu não sei se a pronúncia está correta. E assim, vou começar dizendo logo, não é um livro, vamos dizer, muito bem escrito. Não é que ele tenha erros.
não tem erros, né? Mas é aquele livro não pretensioso. É como se o cidadão comum escrevendo um livro, né? Então ele não tem pretensão de ser uma obra literária ou entrar no memorialismo literário. Simplesmente o Dale Watley é um cara do Canadá que migrou ilegalmente para os Estados Unidos no começo da década de 1990, para Los Angeles. E o sonho dele era entrar no cinema, seja como ator, seja como roteirista, seja como diretor. Imediatamente após ele chegar em Los Angeles, por um golpe de sorte, e isso é uma das coisas que o livro mostra, na verdade, que Los Angeles, Hollywood é networking desenvolvida presencialmente em festas. Não tem nada a ver, portanto, o cara que está lá, o cara que está no computador escrevendo um bocado de roteiro e mandando para Hollywood, como eu fiz uma época, ele é um otário, entendeu? Ele é um otário, está perdendo tempo. Você conhece as pessoas lá indo nas festas, aquelas festas de beira de piscina que tem em Los Angeles? Pronto, é assim que você conhece. O Dale conhecia um ator, que era o Jeremy Sisto, que é um ator conhecido pela série Law and Order. Esse ator estava no começo da carreira, e através do Jeremy Sisto, ele entrou numa roda de atores iniciantes, cujos nomes mais avançados na carreira eram Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. E aí, o livro relata como era essa amizade nos bastidores de Hollywood. Em dado momento, Dale fez um filme independente com esses atores. Só que por uma série de peripécias que demoraria muito para dizer, o Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire rejeitaram esse filme e acabaram rompendo com o Dale e com parte do grupo. Rompendo, que eu digo, rompendo brutalmente, inclusive com o Dale movendo o processo judicial. Daquele momento em diante, diz o Dale que ele entrou na lista negra de Hollywood e não conseguiu fazer mais nada, porque é considerado, vamos dizer, o inimigo declarado do Leonardo DiCaprio e do Tobey Maguire. Esse livro é uma desforra que ele escreveu, não sei quantos anos depois, no qual ele mostra sem censura como essas duas pessoas se comportavam desde o começo. Então tem uma série tem coisa, inclusive, que não dá nem para dizer no canal, porque é muito de mau gosto. Mas ele mostra o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire como garotos mimados, com dinheiro demais, com poder demais, né? O Tobey Maguire é sempre drogado, basicamente, em todas as aparições dele. Mas o que eu mais achei interessante, essa parte da desforra eu não achei interessante. O que eu mais achei interessante é antes dele fazer o filme, quando era um grupo de amigos, e aí você me deu aquela nostalgia, porque eles tinham aquela coisa que essa geração nova não tem mais. O povo ia para o cinema, era um ritual assistir o filme, e depois que saía, você ia para uma pizzaria, ia para alguma coisa, e você ficava, às vezes, horas falando do filme, falando de outros filmes que o diretor tinha feito. Quer dizer, aquela apreciação estética do cinema que acabou, que não tem mais. O que eu achei mais interessante foi isso. E também eu gostei muito porque são todos jovens entre os 20 e os 30 anos, numa indústria altamente competitiva, e todos angustiados, sem saber qual vai ser nosso futuro. Será que a gente vai dar certo? Será que a gente não vai dar certo? Então, eu achei muito, tipo, jovens em busca de um sonho. Eu achei muito legal isso, e as partes que eles vão para filmes e comentam filmes, lembrou muito como foi a minha juventude, quando isso ainda era um ritual, né? Você assistir filmes na sala de cinema, e depois, fatalmente, você ia para um restaurante, comer alguma coisa e ficar falando do filme. Eu achei muito nostálgico isso. Você estava falando, eu pesquisei aqui para lembrar, um título de um livro que você vai gostar. O espectador também vai gostar, que é do Andrea Di Carlo, um escritor italiano contemporâneo. O livro se chama Trem de Nata. O Andrea Di Carlo é um sujeito que trabalhou até com Fellini. Ele trabalha de roteirista e ele é romancista. Ele é vivo, deve estar chegando nos 70 anos. Ele não é tão famoso fora da Itália, mas teve um livro dele que foi publicado no Brasil, que é justamente esse Trem de Nata. É uma coleção numa editora, que nem sei se a editora existe mais, não estou conseguindo achar o nome da editora aqui. Berlendes e Vertec Editora. É uma editora que fechou no Brasil, mas eles fizeram uma coleção com vários escritores italianos contemporâneos. Isso é uma edição de 2002. Ó.
e eu li há muitos anos. É um livro que você encontra na estante virtual, achei aqui rapidinho, R$18, tem outros, né? E a história como ele trabalhou muito em bastidor de cinema, ele conta a história dele, porque ele morou na Califórnia, morou em Los Angeles, ele também foi tentar esse caminho lá. E eu lembro que você falou da sorte, né? Que é um golpe de sorte para você entrar no circuito certo das festas certas. Ele chegou todo fodido em Los Angeles, um italiano de Milão, um jovenzinho, 20 e poucos anos, com o personagem, né? No caso é o personagem, a história do personagem, mas é bastante autobiográfica, provavelmente. Então o personagem chega, o protagonista chega em Milão, chega de Milão para Hollywood para tentar alguma coisa em Los Angeles, falando inglês mais ou menos, mas se virando no inglês, né? Também não tão ruim o suficiente para poder viver lá, e acaba virando, para conseguir sustentar, ele vai dar aula de italiano, e uma estrela de Hollywood, uma mulher, ele não tem nem nome, se não me engano, no romance, vira aluna dele. E ela quer aprender italiano por tédio, ela não quer aprender italiano, as partes que ele descreve, as aulas de italiano são muito engraçadas, porque a mulher não tá nem aí. Ele começa a tentar ensinar gramática, começa a tentar ensinar as coisas, a mulher quer papear. Ou seja, ela quer uma terapia com o italiano lá, ou então ela quer ter um tópico de conversação com os amigos e com as amigas, dizendo que ela está fazendo italiano, porque tem certa elegância, né? Mas nisso que ele conhece essa atriz, que é uma atriz famosíssima de Hollywood, ele entra no circuito. Ela começa a convidar ele para ir para as festas e tal, e ele acaba andando em todos os bastidores. Aí você tem um olhar de um sujeito que nem da indústria cinematográfica e nem americano é. Então é bem irônico e um livro muito bom. Eu gostei muito quando eu li. Depois eu li um outro romance dele em italiano, uns 5 anos atrás, gostei muito também. Andrea Di Carlo, Trem de Nata. É um bom livro, bom romance. Acho que você vai gostar. Anotei. Vamos para as notícias rapidinho. Eu quis que a gente falasse disso porque tem a ver com as notícias, Douglas. A gente falou aqui de livros bons ou livros interessantes, né? E antes de fazer uma ponte aqui, notícia do Publish News. Já vou fechar o raciocínio. Notícia de 17 de dezembro. União Brasileira de Escritores faz balanço de 2024 com 6 premiações literárias, antologia com contos brasileiros e chineses. Até aí tudo bem. Aí, o que vem aqui é a primeira coisa que me chama a atenção. Prestes a completar 67 anos de lutas pelos direitos dos escritores do país, a União Brasileira de Escritores fez um balanço das atividades em 2024. Quando realizou, ao longo do ano, novas edições, blá, blá, blá. A jornalista e escritora Miriam Leitão foi a vencedora do Prêmio Intelectual do Ano. O que você acha disso? Eu acho que a pessoa que disse que gasolina cara é bom não merece o prêmio sequer de pessoa inteligente do ano, quanto mais intelectual. Então, a União Brasileira de Escritores, vai lá, eles têm um monte de prêmio. Eu nem sabia que tinha. Tem trocentos prêmios literários. Eles premiam até vírgula, até pontuação, eu acho. Porque tem prêmio literário que não dá com o pé. Melhor vírgula do ano, melhor interrogação, melhor página em branco, melhor epígrafe, deve ter de tudo lá. Mas a intelectual do ano deles foi a Miriam Leitão. E outra notícia, já vou fechar o raciocínio. Outra notícia, a gente comentou, né? Nossa conversa no privado, que a ação de doação de livros no Conjunto Nacional tem fila temporariamente fechada no dia da abertura. Essa notícia se refere ao TikTok, né, que distribuiu 100 mil livros gratuitamente na Avenida Paulista. E foi um fuzuê, o pessoal foi atrás. Você até comentou 2 coisas que eu achei interessante, eu queria que você falasse. Primeiro, eu comentei, né, que tem mercado para livro, né? O pessoal sai de casa para pegar livro porque quer, não é só porque é de graça, porque tem certo interesse. Porque se estivessem distribuindo Giló na esquina de graça, eu não ia lá porque eu não gosto de Giló. Então o sujeito sai de casa para pegar o livro porque algum interesse ele tem. Então, bastante gente, até que tiveram que fechar o negócio aqui para reorganizar porque estava dando tumulto. Então o público tem. E outra coisa que você falou que chama atenção é que não dá para negligenciar essas plataformas, inclusive o TikTok, na conversa com o público, né? Queria que você comentasse. Não dá, porque o TikTok está sendo tipo uma porta de entrada para muita gente no mundo dos livros. Essas plataformas têm um poder que
tem que ser levado em conta. Agora sim, é a velha história. Eu costumo dizer, é que nem o Incrível Hulk, né? Tem um poder que pode ser usado para o mal ou para o bem, né? Ah, e eu, eu acho que nós, escritores, deveríamos saber lidar melhor com essas plataformas, né? Porque como a gente não sabe lidar com elas, eu falo especificamente do TikTok, eu não falo de outras plataformas, porque eu acho que o TikTok é muito peculiar, né? Por exemplo, o que a gente faz aqui no Instagram e no YouTube, a gente não consegue fazer no TikTok. TikTok é aqueles vídeos curtos, muita imagem, muito visual, etc. Então, eu acho que se a gente não souber usar, outras pessoas vão usar. E podem encaminhar todo esse público para leituras ruins, para leituras que não acrescentam nada, e principalmente para leituras muito etárias, que é o que eu estou vendo que o BookTok faz, que é Colin Hoover para pessoas jovens. Aí o cara fica velho, ele não lê mais Colin Hoover. Mas como ele acha que a literatura é só aquilo, ele não vai ler mais nada, entendeu? Então, assim, E que vamos fazer o raciocínio, é nisso que eu queria chegar. Você tem a União Brasileira dos Escritores exaltando como se fosse uma grande sumidade a Miriam Leitão. Então, digamos assim, que as pessoas que são as responsáveis pela gestão cultural do Brasil, elas estão aí transmitindo a mensagem para a população que a Miriam Leitão é assim, é o, topo, é o Monte Everest. Como é que uma população orientada dessa forma vai poder fugir dessa lista aqui que foi... Me parece que, refraseando, quando você tem uma elite cultural que premia a Miriam Leitão como a intelectual do ano, vai ser difícil que você tenha uma população que leia coisa que preste. mas essa é a questão. As redes sociais, se bem usadas, elas bypassam essa elite cultural. Sim, Elas, poderiam, mas infelizmente eu vou dar a lista aqui do que o TikTok distribuiu. Né? Tá aqui, ó, as obras disponíveis. A Biblioteca da Meia-Noite, Matt Haig, A Empregada Está de Olho, Freida McFadden, A Vegetariana Rancanga, porque ganhou o Nobel. Aí, Marcelo Rubens Paiva, por causa do filme, né? Aí você tem aqui Colin Hoover, Stephanie Garber, Rebecca Ross, uns nomes que eu nunca ouvi falar. Deve ser, eu suponho que sejam leituras para adolescente, inclusive por isso que foram, havia tanta fila, né? Mais, tem 3 livros do tal do Colin Hoover. sim, até porque um adulto não pode perder o dia todo no fio. Sim. Aí tem um da Clarice Lispector, um do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, Cada sinceramente... americana. E... É. Aí tem o Jefferson Tenório e o Itamar Vieira, que são escritores da moda, queridinhos da mídia, junto com a Carla Madeira, que também está junto nesse barco, né, que é uma best-seller, e o Conceição Evaristo, que também, por mesmos motivos, o Jefferson Tenório e o Itamar Vieira também está muito em voga, e um monte de livro adolescente. Que é isso. Então, Agora eu vou lhe dar a informação que vai lhe deixar feliz. Na faculdade, eu ia muito para a biblioteca, que era a biblioteca que reunia os livros de todos os cursos de humanas, tirando direito, que direito funcionava no outro campus. E eu ficava muito folheando revistas literárias antigas. Tinha uma revista literária, posso estar enganado, mas acho que se chamava Jornal de Letras, porque ele acompanhava os movimentos da indústria editorial, mais do que a literatura, né? Então, eram os lançamentos, eram os mais vendidos, eram as publicidades das editoras, entrevista com autores que estavam lançando livros, etc. Eu posso lhe dizer que 90% dos escritores que estavam nominados ali, eles desapareceram. Porque o movimento editorial é completamente diferente da literatura. sem dúvida, sem dúvida. Eu fico preocupado com o povo, porque nós já conversamos aqui nesse nosso programa, fazendo a comparação, acho que uns 2 programas atrás, com Portugal, né? Que é um dos países que menos lê da Europa Ocidental, mas lê muito mais do que aqui. E lê com qualidade, pelo menos lá os gêneros que mais são lidos são romance e romance histórico. O pessoal lê literatura em Portugal. Então, o português lê mais e lê literatura. E literatura, quando a gente fala literatura, não são esses Colin Hoover da vida, essas coisinhas assim, ou
Crepúsculo, Harry Potter. Não, eles leem romances de escritores contemporâneos, europeus e americanos, não sei, no geral, né? Coisinha de mais qualidade. E a mesma situação na França, no Reino Unido, na Escandinávia, Alemanha, etc. Inclusive com índices de leitura melhores do que de Portugal. Já aqui não, aqui é uma tristeza, a gente já falou 1000 vezes aqui, entra numa livraria, é uma tristeza. É livro de coach, é livro para enriquecer, besteira de TikToker, de YouTuber, é Lucas Neto, é Felipe Neto, é não sei o quê. Mas é o que é que eu vejo. A elite intelectual clássica, ela não faz o papel dela, apontando reforçando panelinhas, e a nova elite que nasceu com a internet, que seriam os influenciadores, também não fazem esse papel, porque eles não se interessam por literatura. Então fica um vazio, o povo fica sem orientação. Exatamente, eu sempre fico com dó das pessoas. Eu vejo que, principalmente os jovens, porque eu me identifico. Eu já fui um perdido assim, com 16 anos, que entrava em livraria e ia comprando as coisas sem saber o que estava fazendo, sem ninguém para guiar, sem ninguém para dizer o que presta, né? E curioso que na música não era assim. Eu gostava muito de música, de rock, e na música não, eu comprava toda semana a revista Bis e tinha lá as resenhas dos CDs lançados semanalmente. Eu conseguia me orientar para saber quais lançamentos eu deveria ter. O rock criou esse gênero literário interessantíssimo, que é a crítica de rock, que eu sempre achei muito interessante, e que acabou junto com o rock. Mas a literatura também tem sua crítica literária, Sim. mas que não se manteve. Não tem mais, é isso que deixa com dó. Não tem ninguém realmente fazendo a tal da curadoria. Não tem ninguém. Inclusive por isso que eu pedi para você escrever lá uma resenha crítica, um artigo curtinho sobre o livro do Itamar Vieira, que ganhou o Jabuti, que está disponível no blog da Danúbio. Você fez ali uma excelente resenha. Está lá, o Matheus Araújo está fazendo outro livro, e depois a gente vai publicar no começo do ano que vem. Vou deixar na descrição do YouTube o link para essa resenha que você escreveu sobre o Salvar o Fogo. E porque já que ninguém está fazendo, a gente vai ter que fazer. Eu espero formar, não só entre os escritores, porque também é muita coisa para ser romancista, contista e crítico literário. Talvez não seja exatamente o nosso papel prioritário, não é, mas eu quero, assim que eu estou abrindo portas para escritores, eu quero abrir portas para resenhistas, críticos literários, porque a gente vai precisar também, né? Porque está todo mundo desorientado. Aí você olha a lista aqui de... Eu vi circulando nesse final de ano várias listas de mais vendidos no ano, né? E peguei peguei da Publish News mesmo, que é a lista Nielsen Publish News de ficção, atualizada em comecinho de dezembro, né? E é uma tristeza, olha aqui, ó. Primeiro, O Diário de uma Princesa Desastrada 3. Segundo, Coisas Óbvias sobre o Amor, Elaine Baeta. 3, Galera Record. Galera Record eu suponho que seja um selo infanto-juvenil da Record. Né? Selo infanto-juvenil da Record, isso. Aí A Hora da Estrela, edição comemorativa, Clarice Lispector, né? Ela tem bastante público, fizeram uma edição comemorativa e vendeu bem. E depois volta essas besteiras, As Aventuras de Priminha Irritante no Reino dos Unicórnios. Aí vem a Carla Madeira, Tudo é Rio, Rafael Montes, Jantar Secreto, esse é um escritor contemporâneo. Socorro Acioli, Oração para Desaparecer, escritora contemporânea, outro da Carla Madeira, outro dessa Socorro Acioli. Mas no começo da lista é livro para adolescente, né? E segue aqui com O Diário de uma Princesa Desastrada, As Aventuras de Mike, A Origem de Robson, As Aventuras de Mike. Então, ou você tem, essa lista tem, dos 20 aqui, quase todos são livros para adolescente, e livros muito ruins para adolescente, você não precisa ler para saber, você dá uma olhada e sabe que no geral é muito ruim, e a meia dúzia do pessoal que está famoso, aí tem o Itamar Vieira aqui, tem o Jefferson Tenório nessa lista, a Carla Madeira, Conceição Evaristo, Rafael Montes, é isso que o Brasil está lendo em ficção. Por isso que eu fiz questão também que a gente começasse o livro falando sobre o que a gente lê, né? O livro não, o programa falando sobre o que a gente lê, para fazer esse contraponto, né? Principalmente para quem é jovem, está nos escutando. O que você vê é um público preso nas engrenagens do mercado editorial, o que é uma pena. Eu, inclusive, eu sinto saudade, inclusive, daquelas revistas antigas, tipo Bravo, que tinha assim, as 100 obras mais importantes da literatura, porque ao menos aquilo ali saía do contemporâneo, e as pessoas, né, tinham ao menos uma lista real, completa. Eu, inclusive, recomendo para quem
quer aumentar sua cultura literária, que, em vez de prestar atenção nessa lista dos mais vendidos, procure as listas tipo os 10 maiores romances da literatura universal, os 50 maiores romances da literatura universal. Saia dessa engrenagem que o mercado editorial criou, porque a maioria desses livros é descartável e são livros que não serão lembrados daqui a poucos E não anos. torna as pessoas mais inteligentes, né? Não tem um valor formativo, nem informativo a maioria, né? Falei que ia fazer um balanço do ano, acho que vou ter que fazer apressado aqui. Deixa eu ver as minhas anotações. Cadê aqui a pauta? Antes que eu me perca. Eu já me perdi, na verdade. Vamos ver aqui. 2024, acho que foi um ano muito bom para Danúbio, muito bom mesmo. Eu vi crescimento em todas as métricas de audiência, e inclusive em vendas, um pouquinho, mas em vendas respingou. E foi lançado pouco, porque perto de tudo que eu quero lançar. Né? Ano que vem eu vou lançar muito mais, já falo sobre isso. Né? Então, eu lancei ficção, vou ficar na ficção. Saiu Férico do Ar no Copacabana Palace, do Alexandre Soares Silva, que foi um livro que vendeu muito bem. Eu consegui criar uma hypezinha dentro da nossa audiência, do nosso público ali. Ele já tem um público cativo dele muito bom. E deu certo. E a gente fez 2 eventos de lançamento, em São Paulo e em Curitiba. E eu aposto nesse livro para o Jabuti ano que vem. Eu vou escrevê-lo na mesma categoria que o Milton Gustavo foi escrito, que é romance de entretenimento. Já tinha escrito o livro anterior do Alexandre Soares Silva, o Totolino, nessa categoria. O Alexandre concorda com isso, com essa inscrição nessa categoria. Os livros dele têm um componente de entretenimento e de humor, embora eu acho que eles são mais do que isso. Mas vou escrever como uma aposta. Acho que o Alexandre é razoavelmente conhecido, inclusive na crítica, né? Ele como roteirista de séries e tal. Quem sabe ele tenha alguma chance. Fora isso, também 2 estreantes muito interessantes, e por coincidência 2 pernambucanos, o Matheus Araújo, que foi o último que saiu, Contos, Nunca Mais Será Domingo, e o Samuel Freitas, o Jumento e o Carcará, interior de Pernambuco, e o homem virou uma celebridade na região. Né? O Samuel, ali em Tupanatinga e arredores, ele vai na rádio, ele vai na prefeitura, tem as Samusetes lá, já tem as seguidoras dele, as fãs do livro, o sistema de ensino adotou lá, e foi muito surpreendente, porque o Samuel não conhecia, ele mandou o original, gostei, publiquei, e vou publicar mais um volume de contos dele ano que vem, e deu muito certo lá, ele tem bastante público na região dele, mas não só nisso, não só lá, porque o pessoal de fora gostou, o pessoal de fora da região. E outro que eu publiquei foi o Thiago Amorim, que não é um estreante, mas já era autor da editora, tinha saído com um livro de ensaios, né, em 2015, Abertura da Alma, já tinha publicado ficção por outra editora, e agora foi a estreia dele como ficcionista lá da Danúbio. Eu acho que ele achou a casa dele, escreveu uma novela, vou publicar a novela dele ano que vem, o livro Verdades e Mentiras. Todos esses links eu vou colocar aqui na descrição do vídeo no YouTube, né, para o pessoal conhecer. Além desses livros lançados, a gente participou da Fili Pomerode em setembro, Festa Literária Internacional de Pomerode, em Santa Catarina, que valeu menos pela feira do que mais pelo evento paralelo que eu fiz, que se chamou Casa Danúbio, que foi muito bacana. Eu trouxe o Josias Teófilo, o Thiago Amorim, o Milton Gustavo veio, o Matheus Araújo, e foi muito legal, e decidi que vai ser anual. Então o pessoal já saiba, já se programe lá por setembro, outubro, para vir para Santa Catarina, porque vai ter mais uma edição da Casa Danúbio. A Danúbio participando da Fili Pomerode ou não, talvez nunca mais participe, talvez volte a participar, não sei, mas a Casa Danúbio veio para ficar, a gente vai fazer esse evento anualmente. Outra coisa legal desse ano foi o Milton indicado para o Jabuti, né? Chegou na semifinal com o Milton no Canto do Corner, muito me surpreendeu, muito nos surpreendeu a todos nós, mas está lá, deu certo e ganhou visibilidade e projeção. Então acho que foi um bom ano, considerando que a editora é pequenininha, muitas coisas aconteceram. Para o ano que vem, a gente vai lançar, e eu vou falar dos livros rapidinho. Vou lançar um livro do professor Ranieri Ribas, lá do Piauí, para a terra natal. O Ranieri Ribas é amigo do Milton, é da mesma patotinha lá, pessoal de Teresina. É um trabalho fantástico sobre o Carlos Drummond de Andrade. Ele faz a comparação da obra do Carlos Drummond de Andrade com a do Jorge de Lima. Não é só isso, é um estudo profundo sobre o Carlos Drummond de Andrade, altíssimo nível. Vai sair já no comecinho desse ano, já está em revisão. Vou lançar o livro do Flávio Garage, indicado pelo Josias Teófilo, até convidei ele
para escrever o prefácio. O livro do Flávio Garage não é um livro de grandes pretensões literárias, não se trata disso, mas é um depoimento muito interessante de um cara que passou por muitas coisas na sociedade brasileira dos últimos 20 anos e dá um panorama muito legal das mudanças socioculturais no Brasil final dos anos 90, começo dos anos 2000. Acho que ele tem um valor documental muito, muito relevante e é um livro engraçado. O Flávio Garage é um humorista, um cara engraçado. Então, acho que esse livro tem esse valor por isso. Fala-se muito na esquerda em dar voz à periferia, voz a não sei o quê. O livro do Flávio Garage é isso. É voz a um cara da periferia paulistana e que conseguiu seu espaço ali. Então, tem seu valor. Romances e contos, né? Um livro de contos de um rapaz carioca, novo, por volta dos 30 anos, José Lucas Moreira. Eu estou trabalhando em cima desse livro ainda, não estou sem tempo, né, mas vou começar a lançar, devo lançar no começo do ano que vem. Eu vou lançar meu próximo livro, vai se chamar Intransigência, é um romance, falta mais ou menos uns 20% para terminar, tem que revisar, provavelmente vai ficar para o segundo semestre. O Luiz César de Araújo vai ser publicado novamente, ele não lança nada desde 2017, está quase pronto o terceiro livro dele, graças a Deus, finalmente, um livrinho de contos também. Mais um romance do Fábio Gonçalves, já tem título, A Negra Comédia, ou Uma Negra Comédia, a gente não definiu, não lembro direito qual que é, mas já está pronto, já está revisado, comecinho do ano sai. Já mencionei, né, o Samuel vai lançar mais um livro de contos, o Eliseu Xavier vai lançar uma novela policial, muito legal, vai ser o primeiro romance policial, primeira novela policial no catálogo, não tem nada desse gênero. Daniel Emer, amigo meu, baiano, mora em Santa Catarina, escreveu um livro meio romance picaresco, meio João Baldo Ribeiro, vai ser a estreia literária dele também já está escrito, vai sair no primeiro semestre. Milton está escrevendo, Matheus está escrevendo, tem o teu livro, né? Quero que você fale dele, então. Vai sair o que você puder adiantar sem dar muita, sem contar. Tá, o título eu não vou dizer porque a gente pode mudar o título, né? Então, o título é de trabalho. Mas, basicamente, ele pode ser considerado tanto um suspense quanto um romance de caçada, né? Ao estilo Moby Dick, vamos dizer assim, mas sem aquelas digressões, pretensões filosóficas. Mas, basicamente, é a história de um zootecnista que chega na pequena cidade do Piauí para livrar uma fazenda que está sendo assolada por ataques de javalis. Quando ele começa a se deter sobre a questão, ele percebe que ele está lidando com javalis mais ferozes e mais agressivos do que a média da espécie. Pronto, basicamente é isso. O mais eu não posso falar. Tá ótimo. Quem não conhece o trabalho do Douglas, não leu o Areia Movediça, ele tem outros livros, você encontra na Amazon, mas o Areia Movediça sai pela Danube, também vou deixar o link na descrição, na verdade é um link fixo, está aqui na descrição. Conheçam o livro do Douglas, os meus livros também, se você chegou até o final do podcast aqui, se você gosta do que a gente falou, conheça os nossos livros, eles são melhores do que o que a gente fala aqui. Então é isso. Da editora Danube, entra lá, livrariadanube.com.br, compra o meu livro, compra os meus 2 livros, compra o livro do Douglas agora, nesse exato momento, não perca mais um minuto da sua vida. Esses livros são espetaculares para o seu futuro. Vou dar uma notícia agora em primeira mão, já comentei com o pessoal no grupo, nem assinei o contrato, mas já vou falar. Vamos publicar no ano que vem o romance chamado Os Flamingos, do Rodrigo Duarte Garcia. Então, palmas, Rodrigo Duarte Garcia é o nova aquisição da editora Danúbio, um grande escritor brasileiro contemporâneo, fez muito sucesso já com o romance dele, Os Invernos da Ilha, que saiu na Record, vendeu muito bem pela Record, um livro estreante, um livro grande, um romance histórico. Esses Flamingos também é um romance histórico, mas se passa também no século XXI. Já averbei com ele, no comecinho do ano a gente acerta os detalhes, o livro já está pronto também, a versão dele, só falta fazer uma rápida edição, revisão aí e vamos para cima. Então tem bastante coisa para lançar. É isso. Acho que vai ser um 2025 muito bom, se Deus quiser. Né? Sim, com certeza. Até porque quanto mais livros no catálogo, quanto mais livros diversos, porque ou fala em diversidade, mas a diversidade real é essa aqui. Né? Quer dizer, então
autores de vários locais do país, vários tipos de literatura, né? Várias condições sociais diferentes, várias origens, é verdade. É um catálogo diverso. E aí, eu entendo que quanto mais diversificado, mais fatias de público a editora tende a ganhar, né? Então, estou bem otimista. Vai dar uma trabalheira, até porque tem outras coisas, tem um concurso literário, mas vamos lá para cima aí. Tem que fazer, né? É dever. Então, acho que é isso. Desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz 2025. Para você e para tua família também, Douglas. Obrigado. E até o... Para você também. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.